Canguru de Matemática Brasil, prova nível B de 2020. Vamos lá, vamos resolver isso daqui. Qual das peças completa a figura ao lado? Então aqui a gente tem um pedacinho de círculo, aqui a gente tem curvadinho aqui para dentro, aqui a gente tem que ter uma ponta e aqui a gente tem que ter outra ponta. Então, esse daqui não é, porque aqui tem que estar para fora. Só pode ser essa daqui. Curvinha, pontinha, pontinha, curvinha para dentro. Letra E. Só pode ser essa aqui. A mira está caminhando de A-Town para B-Town e passa pelas 5 placas indicativas mostradas abaixo. Entretanto, uma das placas está errada. Qual delas? Então, ela está indo de A-Town para B-Town. E... Então tá, a primeira placa que ela encontra está dizendo 2 km aqui de A-Town e 9 km para B-Town. Então, vamos tentar já desenhar as distâncias aqui. Se a primeira placa estiver correta, aqui vai ter 2 e aqui vai ter 9. Ou seja, a distância total é 11. Todas elas a distância total é 11? Não, essa daqui a distância total é 13. Então acho que a gente já pode marcar essa daqui. Ó, a distância total aqui é 11 quilômetros. Todas as placas, a próxima placa vai estar aqui, ó. A-Town 3 km, B-Town 8 km. 3 mais 8, 11, que é a distância total entre as duas. Em todas as placas, a distância total é 11. Menos nessa última aqui. Então, é a última que está errada, letra E. O tabuleiro ao lado é formado por quadradinhos brancos e cinzas. Como esse tabuleiro irá aparecer se as cores de todos os quadradinhos forem invertidas? Esse quadradinho aqui, né? Bom, então as casas cinza, aqui a gente pode até pintar eles, né? Vão ser esses três aqui, esses dois e esses dois aqui. Então, só pode ser a letra D, né? Esses dois aqui embaixo e depois esses três aqui. Letra D. Miriam deseja assar 24 bolinhos para sua festa de aniversário. Para fazer 6 bolinhos são necessários 2 ovos, que são vendidos em caixa com 6 ovos. Quantas caixas ela vai precisar comprar? Então vamos lá, 24 bolinhos. Para fazer 6 bolinhos são necessários 2 ovos. Então 24 são 4 grupos de 6, certo? A gente divide 24 por 6 vai dar 4. Então para fazer 6 bolinhos são necessários 2 ovos. Vou botar aqui 2 ovos. Cada um vai precisar de 2 ovos para fazer. Tá, então, no total, a gente vai precisar de 8 ovos, né? Só que os ovos são vendidos em caixas de 6 ovos. Então, uma caixinha aqui com 6 ovos. E acho que ela vai ter que comprar, então, outra caixinha. Vai estar sobrando alguns ovos aqui. Mas, senão, ela não vai conseguir fazer os 24 bolinhos. Então, são 2 caixinhas de ovos. Flora reflete a letra F em relação a 2 linhas mostradas na figura. Como as reflexões irão aparecer? Então tá, vamos lá. Vamos desenhar aqui, só para ficar claro. A gente tem 2 linhas aqui. Quando ele fizer a reflexão nessa linha daqui, essa letra F vai ficar refletida para cá. E quando ela fizer a reflexão dessa forma nesta linha daqui, o F vai ficar dessa forma aqui. Como se fossem espelhos, né? 2 linhas que são espelhos. Como as 2 reflexões irão aparecer? Cadê? Igual a essa aqui que eu desenhei, é a letra E. Ok. Bia tem várias peças de comprimento 5 e de comprimento 7, como essas aqui. São peças formadas de bolinhas. Então essa daqui deve ser de comprimento 5 e essa aqui tem 7 bolinhas de comprimento 7. Ok. Juntando e enfileirando essas peças, Bia consegue obter peças maiores com diferentes comprimentos. Qual dos comprimentos a seguir ela não vai conseguir obter fazendo isso? Juntando 5 e 7, bom,
Aqui tem uma coisa que vocês provavelmente não aprenderam. 5 e 7 são primos entre si. Então, a partir de um certo número, você vai conseguir formar todos os números. Então, deve ser algum número próximo aqui, um número pequeno. Vamos lá, 10. 10 a gente consegue formar, né? 5 mais 5 é o 10. 12 a gente também consegue formar, com 5 mais 7. 13. 13 a gente não consegue formar. Então, vai ser o 13. Letra C. Só para garantir, o 14 a gente consegue com 7 mais 7. E o 15 a gente consegue com. Esses números estão saindo horríveis. 5 a gente consegue, 15 a gente consegue com 5 mais 5 mais 5. Então, letra C, 13. 7. Maria tem 10 folhas de papel, ela corta algumas dessas folhas em 5 pedaços cada uma. Depois disso, ela corta todos os pedaços e folhas que não cortou, um total de 22 peças. Quantas folhas ela cortou? Então vamos lá. Quando ela corta uma folha, ela corta em 5 pedaços. Folhinha em 5 pedaços, ou seja, ela deixa de ser uma peça e passa a ser 5 peças. Num total de 22 peças. Se ela tinha 10 folhas de papel, ela vai ter que cortar. Repare o seguinte, que quando ela corta uma folha de papel, ela aumenta o número de peças em 4. Ela passa de uma pecinha aqui que ela tinha, que era uma folha de papel, ela passa a ter 5 pedaços. Então, ela ganha 4 peças de papel. Então, quantos que ela tem que ganhar para ir de 10 até 22? Ela tem que ganhar 12 peças para ir de 10 até 22. Se a cada folha que ela corta ela ganha 4, então ela cortou 3 folhas. Letra B, 3 folhas. Só para simular, 10 folhas. Então ela pegou 3 folhas para cortar e ficou com 7. Essas 3 folhas ela cortou, cada folha ela cortou em 5 pedaços. Então essas 3 folhas viraram 15 peças. 7 mais 15, 22, que é o total de peças que ela tinha. Então foram 3 mesmo. Próximo. Cíntia pinta cada uma das regiões da figura de uma única cor, vermelho, azul, amarelo. Ela pinta as regiões que se tocam sempre de cores diferentes. A região mais externa ela pinta de azul. Então a região mais externa ela faz a volta inteira nesse círculo aqui, né? Essa é a região externa. Ela pinta de azul. E os outros ela pinta de vermelho e amarelo. Quantas ela vai pintar de azul? Então vamos lá. Aqui a gente tem duas regiões que encostam nessa azul. Essa região aqui, vamos dizer que a gente pinta essa aqui de vermelho. E essa outra região encosta no azul também. Então a gente não pode pintar de azul, tem que pintar de uma outra cor. E ela encosta no vermelho, então ela tem que ser amarela. E aí o que acontece? Nós temos uma regiãozinha aqui que está encostando no vermelho e no amarelo, que é essa daqui. Então ela vai ter que ser pintada de azul, porque se pintar com vermelho ou amarelo, ela vai encostar duas regiões pintadas na mesma cor. Essa aqui tem que ser azul. Se essa é azul, essa daqui vai ter que ser vermelha, porque ela está encostando no azul e no amarelo. Se essa é vermelha, esta aqui vai ter que ser amarela, porque ela está encostando no vermelho e no azul. Se essa daqui é amarela, esta daqui vai ter que ser azul, que está encostando no vermelho e no amarelo. E a do meio vai ter que ser vermelha. Repara o seguinte, a gente pode trocar o vermelho com o amarelo nessa figura. Mas as azuis vão ser sempre as mesmas. A gente não vai conseguir trocar o azul, porque nessa primeira azul a gente vai ter que pintar uma de vermelho e uma de amarelo. Essa daqui vai ter que ser azul. E aí, seguindo a lógica, a gente vê que a gente consegue pintar todas as regiões. Então, o que ele pergunta? Quantas ela pinta de azul? São 3. 3 regiões de azul. 4 cestas contêm 1, 4, 6 e 9 maçãs, respectivamente. Pelo menos quantas maçãs devem ser transferidas entre as cestas, de modo que todas as cestas fiquem com o mesmo número de maçãs? Então vamos lá. Esta daqui tem
uma maçã. Para facilitar, vamos desenhar elas assim. Essa daqui tem 4 maçãs. Essa daqui tem 6 maçãs. E essa daqui tem 9 maçãs. Bom, para todas elas terem o mesmo, quantas maçãs a gente tem ao todo aqui? 1 mais 6, 10, 1 mais 9, 10. Então a gente tem um total de 20 maçãs, se a gente somar tudo. Para que todas as cestas fiquem com a mesma quantidade, a gente quer colocar 20 divididos por 4, 5 maçãs em cada cesta. Certo? Quantas maçãs devem ser transferidas? Então, essa daqui ela precisa receber 4 maçãs. Então, vamos pegar 4 maçãs aqui, transferir para cá. Então, essas duas cestas ficaram com 5 maçãs. E aqui a gente precisa transferir uma maçãzinha só para essa daqui. Ou seja, um total de 5 maçãs tem que ser transferidas. Pelo menos, né? Porque essa daqui tem que receber 4 maçãs. Essa daqui vai ter que receber uma maçã. Então não tem como fazer isso movendo menos de 5 maçãs. Se com 5 maçãs a gente consegue, então a resposta é sim. É o mínimo que a gente tem que transferir. Vamos lá. Número 10. Um cachorro e um gato andam num parque ao longo do caminho marcado pela linha preta grossa. Então o cachorro está saindo daqui e o gato está saindo daqui. O cachorro parte do ponto P e o gato do ponto Q, exatamente no mesmo momento. O cachorro anda com o triplo da velocidade do gato. Em qual ponto ele se encontra? Se o cachorro anda com o triplo da velocidade do gato, o que que acontece? Ele vai andar 3 lados de quadrados, enquanto o gato anda um lado de quadrado só. É isso, né? O cachorro anda com o triplo da velocidade do gato. Depois, o cachorro vai andar mais 3. 1, 2, 3. E o gato anda mais 1. Depois, o cachorro anda mais 3. 1, 2, 3. O gato anda mais 1. Mais 3. 1, 2, 3. E o gato anda mais 1. Depois, o cachorro vai percorrer 1, 2, 3 diagonais. E o gato vai percorrer uma. Então, eles vão se encontrar exatamente nesse ponto E. Resposta letra E. Qual ponto ele se encontra? Vamos lá. Próxima. Os círculos da figura devem ser numerados de 1 a 10. Ele já colocou alguns números aqui. Em dois círculos vizinhos quaisquer devem ter. Os números em dois círculos vizinhos quaisquer devem ter a mesma soma que os outros números escritos nos dois círculos diretamente opostos. Alguns números já foram escritos. Então vamos lá. Então, por exemplo, esses dois círculos aqui. Eles precisam ter a mesma soma que dois círculos opostos, que são esses aqui. Então, de cara, a gente já vê que este círculo aqui precisa ter o número 6. Certo? E aí basta repetir o mesmo processo. Vamos pegar agora esses dois círculos aqui. 9 mais 5 vai dar 14. Então, esses dois aqui, que são os opostos, tem que somar 14 também. Então, este aqui vai ter que ter um número 4. Qual que a gente faz agora? A gente pode fazer, por exemplo, esse daqui. Esses dois círculos e esses aqui são os dois círculos opostos. 6 mais 2 dá 8. Então, esses dois têm que somar 8 também. Então, aqui tem que estar o número 7. Vamos fazer agora quais? Dá para a gente já descobrir logo o cinza? Não, talvez a gente... Bom, o cinza é a interrogação, desculpa, a interrogação é o oposto desse daqui. Então, a gente vai precisar fazer alguma coisa para descobrir quem que é quem aqui. Quais os números que estão faltando? 8 e 3. Então vamos lá. Estes dois círculos aqui são opostos a esses dois aqui. Então eu tenho 9 mais interrogação vai ser igual a 4 mais... Isso aqui, digamos que esse aqui seja o x.
Estão faltando os números 8 e 3. Então, obviamente, a gente vai ter que botar o 3 aqui e o 8 aqui. E aí a gente termina. O 8 a gente tem que colocar aqui, porque o 8 mais 4 vai somar 12. E o 3 a gente coloca aqui na interrogação. 9 mais 3 vamos somar 12 também. Então, o número que vai na interrogação é o 3, letra A. Ok? Próximo. Quando a morcego Elisa é um morcego, ela deixa a sua caverna, o relógio digital mostra 20 e 20. Quando ela volta e se pendura de cabeça para baixo, ela olha o relógio e vê novamente 20 e 20. Quanto tempo ela ficou fora da caverna? Bom, se ela olhou de cabeça para baixo e enxergou 20 e 20, é, quando a gente gira isso daqui em 180 graus, pega isso aqui e gira de cabeça para baixo, esse zero vem aqui para frente, este número fica assim, tá? Vamos girar ele pedaço por pedaço. A gente está pegando tudo e girando ele em 180 graus. Então, esse daqui fica assim, este aqui vai ficar assim, certo? Este daqui depois ele vai ficar um outro zero, e esse outro, por último, vai ficar assim. Então, ela volta 2 e 2. Então, vamos lá. Ela parte da caverna 20 e 20, ou seja, 8 e 20 da noite, e ela retorna 2 e 2 da manhã. Então, vamos lá. 40 minutos. Vamos fazer a conta em minutos. Não, aliás, ele dá a resposta em horas e minutos. Então, aqui ele vai ter que... Quanto que falta aqui? Qual que é a diferença entre esses dois? Aqui ele vai ter que 40 minutos, depois mais 2 minutos. Então, 42 minutos. E quantas horas? 40 minutos ele chega até 9 horas, depois 10, 11, 12, 1, 2, 5 horas e 42 minutos. Tem essa opção aqui? Tem, letra E. 5 horas e 42 minutos. Só para ficar bem claro aqui, 40 minutos a gente chega até 4 horas. Então aqui aumentou 40 minutos, vai para 9 horas. Então temos 10 horas. Bom, vamos fazer até meia-noite direto. Depois de 9 horas até meia-noite, são 3 horas. Depois até 2 horas da manhã, são mais 2 horas. E depois, mais 2 minutos. Então dá um total de 42 minutos e 5 horas. Próximo. Um elfo e um troll se encontram e dizem exatamente a mesma coisa. O troll sempre mente e o elfo sempre diz a verdade. Qual das sentenças a seguir poderia ser o que eles disseram? Eu estou dizendo a verdade. O elfo pode dizer eu estou dizendo a verdade, e ele realmente estaria dizendo a verdade. E o troll diria eu estou dizendo a verdade. Mas ele mente, então seria mentira. Bom, isso aqui é um probleminha de lógica, né? Se fosse mentira, então ele estaria mentindo. Bom, então a gente vamos eliminando. Então, acho que o elfo não poderia dizer. Por exemplo, esta daqui. Eu sempre minto. Como o elfo sempre diz a verdade, ele não pode sempre mentir. Então essa daqui não. Essa daqui não é. Vou marcar um xizinho aqui. Ou então vamos riscar de vermelho. O elfo não poderia dizer eu sempre minto, porque ele sempre diz a verdade. É,
Nós dois estamos dizendo a verdade. Nós dois estamos dizendo a verdade. Essa daqui também não pode, né? Nós dois estamos dizendo a verdade. Porque não seria a verdade. Porque o troll não está dizendo a verdade, porque ele nunca diz a verdade. Se o elfo vai dizer sempre a verdade, nós dois estamos dizendo a verdade, ele estaria dizendo que o troll estaria dizendo a verdade. O que não é verdade. Ah, essas questões são as mais divertidas. Letra B. Você está dizendo a verdade. Se o elfo vai dizer você está dizendo a verdade, o elfo estaria dizendo a verdade, mas isso não seria verdade porque o troll nunca diz a verdade. Então essa B também não pode ser. Letra E. Um e somente um de nós está dizendo a verdade. Bom, essa frase é verdadeira, porque o elfo sempre diz a verdade e o troll sempre diz mentira. Então o elfo poderia dizer essa frase, mas não o troll. Essa frase é verdadeira. Eu estou dizendo a verdade, então é a letra A. O elfo, ele diz, eu estou dizendo a verdade, ele realmente está dizendo a verdade. E o troll, ele diz, eu estou dizendo a verdade, mas não, na verdade é uma mentira. Está mentindo. Então essa frase não é verdadeira, mas ele pode falar essa frase porque ele está mentindo. Tra. Maria tem exatamente 10 cubos brancos, 9 cubos cinza claros e 8 cubos cinza escuros, todos do mesmo tamanho. Ela cola todos esses cubos para formar um cubo maior. Qual dos cubos abaixo é aquele que ela fez? Ahn, Vamos só conferir uma coisa aqui. Ela tem 10 mais 9 mais 8, que é igual a 27 cubos. Com 27 cubos, ela consegue formar um cubo grande colando eles. Ok, porque 27 é 3 ao cubo. 10 cubos brancos, 9 cubos cinza claros. Então vamos contar aqui. Não, a gente já está aqui com a coisa. 9 cubos cinza claros, ok. Então essa letra B poderia ser, ó, a gente tem 9 aqui. Quantos cubos brancos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubos brancos aqui. E os outros 8 cubos cinza escuros estariam escondidos aqui atrás. Será que eu comecei pela opção correta, a letra B? Vamos ver as outras. Quantos cubos cinza claros a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Pera aí. 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubos cinza claros. E ela só tem 9, então esse não pode ter sido. Aqui ela tem quantos cubos cinza escuro? Vamos contar com o amarelinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubos cinza escuro. E aqui ela só tem 8, então não pode ser esse. Esse daqui. Esse aqui tem muito cubo branco, né? Talvez tenha mais de 10. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cubos brancos. Ela não tem 11 cubos brancos. E esse daqui, ela tem. É exatamente igual a esse aqui, né? Ela tem. Ela não tem esses cubos cinza claros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, por sorte, eu comecei na letra B, que era certo. Próximo. As figuras a seguir mostram 5 caminhos indicados pelas linhas mais grossas entre os pontos X e Y. Qual desses caminhos é o mais curto? Então a gente vai ter que comparar todos eles. Hum, Bom, aqui a gente pode assumir algumas coisas a respeito dessas figuras aqui. Talvez a gente possa assumir que todos esses traçados, a distância entre dois círculos um seguido do outro é sempre a mesma. Então vamos lá. Como que a gente pode fazer isso? Vamos pegar uma qualquer. Vamos contar separado então. A gente vai contar 1,
2, 3, 4, 5 trechos em linha reta. E aí, quantos arcos a gente tem aqui? A gente tem dois arcos grandes, os maiores. Temos dois arcos um pouquinho menores, dois arcos médios e dois arcos pequenininhos. Então vamos lá, vamos contar assim. Vamos comparar com a segunda. A segunda a gente tem também dois arcos grandes. Aliás, em alguma figura. Não, tem uma figura aqui que a gente só tem um arco grande. Talvez seja a menor, né? As outras todas têm dois arcos grandes. Ó, um arco grande aqui, um aqui e outro aqui. Eu estou chamando de arco, né? Um quarto da circunferência, certo? Então aqui ele tem dois arcos grandes. Vamos contar os arcos médios. Aqui ele tem um arco médio, dois arcos médios, um arco médio, dois arcos médios, um e dois também. Então todas elas têm dois arcos médios. Então esses arcos médios a gente pode ignorar, porque todas as figuras têm dois arcos médios. Vamos ver os arcos pequenos que eu pintei de verde. Essa aqui só tem uma, essa aqui tem uma, duas, essa aqui tem uma e duas, e essa aqui só tem uma. Então eles têm ou um ou dois arcos pequenos. E quantos trechos de linha reta a gente tem? Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Então esses trechos em linha reta a gente pode desconsiderar também, que todos eles têm 5. Os vermelhinhos também a gente desconsidera, que todos eles têm 2. Então vamos lá. O mais curto, agora a gente só precisa considerar os amarelos e os azuis. Só que todos eles têm pelo menos 3 amarelos e verdes, desculpa. Falei errado. Amarelos e verdes, que são os que a gente tem que contar. Então o mais curto vai ser esse aqui. Por quê? Porque ele só tem um amarelo e 2 verdes. E todos eles têm pelo menos 3 desses arcos amarelos e verdes. Como esse aqui é o único, o arco amarelo ele é maior do que o verde, né? Só pode ser a letra C. Pronto. Papai canguru vive com seus 3 filhos, 3 canguruzinhos. E nas decisões de família, todos os 4 membros votam. O número de votos de cada membro é igual à sua idade. O pai tem 36 anos e os filhos têm 13, 6 e 4 anos. Portanto, agora o pai sempre vence. Vamos verificar se os 3 canguruzinhos votarem. Quantos votos eles têm juntos? Eles têm 23 votos. Então, realmente, o pai, sozinho, ele tem 36 votos. Então, ele sempre vai ganhar. Quantos anos faltam para os filhos terem certeza de que irão vencer se eles concordarem entre si? Vamos ver. Eles juntos têm, os filhos, têm 23 votos hoje e o pai hoje tem 36. No ano seguinte, quantos votos os filhos vão ter? Os filhos vão ter 26, porque todos eles, cada um deles vai aumentar a idade. E o pai vai ter 37. No ano seguinte, eles vão ter 29 votos e o pai vai ter 38. Então essa diferença vai diminuindo. A diferença que era de, até que era a diferença aqui, 13, ela caiu aqui no ano seguinte para 11 e no ano seguinte ela caiu para 9. Então, a diferença de votos sempre vai caindo de 2 em 2. Não é claro, porque os filhos aumentam 3 e o pai aumenta 1, então a diferença cai de 2. Então, quantos anos faltam?
Um ano vai para 11, outro ano vai para 9. É fácil a gente ver que ele vai precisar de 7 anos. Porque o que que vai acontecer daqui a 7 anos? Vamos apagar aqui que nosso espaço acabou. Por que 7? Porque a gente precisa que a diferença diminua um número maior do que 13, ou seja, 14. E a gente precisa de 7 anos para essa diferença cair. Daqui a 7 anos, o que que vai acontecer? Cada canguruzinho aqui, cada filhote vai ter ganhado 7 anos, ou seja, 23, a gente vai ganhar 21 anos, vai para 44, e o pai vai ganhar 7 anos também, ele vai de 36 para 43. E aí vai ser a primeira vez que os canguruzinhos vão poder ganhar a votação. 7 anos. Jorge tem duas peças de arames iguais a essa. Qual das formas a seguir ele não pode obter juntando duas peças? Bom, é só a gente ir cortando as peças ao meio, né? Cortar com o vermelho. O vermelho está muito escuro aqui, vamos cortar com o amarelo para a gente ver melhor. Então, se a gente cortar essa peça aqui, ficam duas peças iguais. A peça do Jorge, né? Essa segunda aqui, se a gente cortar aqui ao meio, a gente vê que ficam duas peças iguais, né? Uma delas a gente tem que virar de cabeça para baixo, mas como são peças de arame, não tem problema virar de cabeça para baixo. Essa daqui a gente corta ao meio, são duas formas iguais. Parece que sim, né? São duas formas iguais. Vamos cortar ao meio, um, dois, três. Onde é que é o meio dessa forma aqui? Essa forma tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, na verdade, essa aqui a gente tem que cortar aqui, nesse ponto. Ficaram duas formas iguais? Ficaram, né? Ficaram? Ficaram. E aqui a gente teria que cortar aqui. Uma das formas, a primeira forma ficou e a segunda forma não ficou. Esse pedaço daqui ficou uma forma assim. E é diferente, a gente não consegue rotacionar nem espelhar ela para ficar igual à forma do joio. Então, letra E. Próximo. Amélia cola 6 adesivos nas faces de um cubo. Os bichinhos aqui. Então, temos 6 bichinhos, então é um de cada. A figura mostra esse cubo em duas posições diferentes. Qual adesivo está na face oposta à face que tem o rato? Ou seja, ela quer saber qual adesivo está aqui embaixo. Bom, obviamente não é o rato, não é a joaninha e não é o pato. Isso a gente sabe só de olhar aqui para o primeiro cubo. No outro cubo, a gente tem a joaninha, do lado da joaninha, a mosca e o cachorro. Então a gente provavelmente vai ter que usar a posição da joaninha para descobrir. A joaninha está olhando, está de frente exatamente para a face que a gente quer descobrir, que é a face aqui de baixo, oposta do rato. Então, quem está de frente para a joaninha é o cachorro. Então vai ser a letra D. A mosca está de lado da joaninha. Então a mosca, na verdade, está nessa face daqui. Então, usando a orientação da joaninha, a gente descobre que é o cachorro. Próximo. Diagrama ao lado representa as relações de amizade das garotas Ana, Beatriz, Cláudia, Diana, Elizabeth e Flora. São 6, né? 6 bolinhas e 6 garotas. Cada número representa uma garota e cada linha ligando os dois números representa a amizade entre essas duas garotas. Então a gente não sabe. Então vamos lá, vamos colocar as garotas aqui: Ana, Beatriz, Cláudia, Diana, Elizabeth e Flora. E os números aqui. Então vamos tentar ligar cada número à garota que esse número representa. Vamos lá.
Cláudia, Diana e Flora têm 4 amigas cada uma. Então vamos ver. Quais desses numerozinhos tem 4? Vamos marcar de vermelho os que têm 4 amigos. O número 1 tem 4. Número 5 não. Número 4 tem 4. O número 3 tem 4 amigas. O número 2 tem 3 amigas. O número 6 tem 3 amigas. E o número 5 tem 2 amigos. Então sabemos que Cláudia, Diana e Flora são os números 1, 3 e 4. Não sabemos ainda quem é quem. Beatriz é amiga somente de Cláudia e Diana. Ah, então. Então a Beatriz só pode ser essa aqui, porque é o único que tem 2 amigos só. Beatriz é amiga somente de Cláudia e Diana. Então a Beatriz, ela é o número 5. Beatriz é o 5. O que mais que a gente sabe? Que Cláudia e Diana são os números 1 e 4, porque elas são as amigas da Beatriz. Então, quem é o 3? Se Cláudia, Diana e Flora são esses 3 vermelhinhos aqui, o 3 é a Flora. Então, descobrimos mais alguma coisa aqui. Estamos progredindo. Qual é o número que representa a Flora? 3, já descobri. Então, não precisamos descobrir o resto. Número 3. Próximo. Maria coloca a mesma quantidade de água em 3 vasos retangulares. A mesma quantidade de água. Bom, não parece a mesma quantidade, mas a gente não sabe o tamanho desses vasos aqui, nem o forma. Ah, não, são retangulares. Vistos de frente, esses 3 vasos parecem ter o mesmo tamanho. Ah, tá, eles têm profundidades diferentes. Mas os níveis de água são diferentes. Qual das imagens a seguir representa os 3 vasos quando vistos de cima? Bom, se vistos de cima eles também são retangulares, o que que acontece? Esse vaso daqui, ele está com maior nível d'água, o vaso número 2. Então, ele vai ter que ser um vaso mais fininho. E esse número 3 aqui, que é o vaso que está com menor volume de água, ele vai ter que ser o vaso mais comprido. Por quê? Porque todos eles estão com a mesma quantidade de água, certo? Então essa água aqui ela tem que estar mais espalhada. E essa água aqui não, ele tem que ser mais fininho. Então, e esse daqui que está com uma quantidade intermediária, ele vai ter uma profundidade intermediária também. Então, vistos de cima, esse número 3 vai ter que ser mais comprido, o 2 é o mais curtinho. Vamos lá, pode ser a letra A, não é? O vaso, o preto está mais comprido e o do meio, o número 2 está mais curtinho. Bom, essa é a única que isso acontece, né? Que o 2 é o menor e o 3 é o maior. Então é a letra A. Certo? Acho que está certo o raciocínio. Vamos para o próximo. Questões de 5 pontos agora. 3 quadrados são desenhados dentro de um quadrado maior. Tá? Vou mostrar ao lado. Qual o comprimento da linha indicada pelo ponto de interrogação em centímetros? Se esse aqui é 22. Tá, então vamos lá. A gente sabe que isso daqui é tudo quadrado, né? Esse quadrado aqui, se aqui embaixo esse quadradão mede 28, aqui ele vai medir 28 também. 28 o quê? 28 centímetros. Se esse lado mede 28 e aqui temos 22, quanto é que mede este aqui? Mede 28 menos 22, que mede 6. Então, esse quadradinho daqui, ele tem 6 de lado. 6 aqui e 6 aqui. Este daqui tem 15, então quanto que tem aqui? Quanto é que falta para chegar a 28? 5 mais 8, 13. Então, esse quadradinho tem 13 de lado. Certo? Então, se esse lado aqui é 6, se esse lado aqui é 13, este lado aqui, quanto é que vai ser? Quanto é que falta para chegar a 28? 6 mais 13 dá 19. Para chegar a 28, faltam 9. Então, se isso aqui é um quadradinho, essa altura daqui é 9 também, né? Porque é um quadrado. Então, quanto falta do 9 para chegar até o 28? Faltam 19, certo? 28 menos 9
dá 19. Então, letra E, 19. Se eu não errei nenhuma conta, vamos só conferir rapidinho. 28 aqui é 28, isso aqui é 28, aqui é 6. Esse aqui é 15, 28 menos 15 vai dar 13. 6 mais 13, 19. Para 28, 9. A gente nem precisaria ter feito essa conta de novo, né? A gente sabe que essa altura da interrogação vai ser igual à soma de 6 com 13. 19. Ok. Próximo. 21. 22, está certo. Como se parece o objeto ao lado quando olhado de cima? Então, quando a gente olhar de cima, a gente pode escolher, né, ou sentido horário ou anti-horário. Mas vamos fazer algumas observações. Aqui no meio, a gente alterna, né, entre cinza e preto. E do lado de fora, se a gente reparar aqui no lado de fora, a gente vai ter um preto, um cinza, dois pretos, dois cinzas. Bom, todos parecem ter essa mesma configuração. Então a gente vai ter que observar mais em detalhes. Vamos escolher então um sentido para a gente percorrer ele. Vamos escolher o sentido horário. Então vamos lá. Aqui no meio a gente vai ter preto, preto aqui e um preto aqui. Vamos desenhar o cinza como se fosse amarelo. Então a gente teria três amarelos aqui. Este pretinho daqui seria uma haste preta. Este daqui também uma preta. Preta sairia daqui. E a outra preta sairia daqui. Certo? As outras quatro são... Não, as outras três são cinzas, que a gente vai desenhar de amarelinho aqui. Temos uma cinza aqui e uma cinza aqui. Certo? Continuando. Esta primeira aqui, que corresponde a este pontinho aqui. Vamos desenhar o nosso ponto de referência de azul, só para a gente saber onde que a gente está. É esse aqui, esse pontinho azul aqui. Então tá, a gente desceu nele, seguindo no sentido horário, este aqui tem que ser preto. Seguindo o sentido horário, a gente vai ter um cinza, depois dois pretos. Um preto aqui e um preto aqui. Ok, um cinza aqui, um cinza aqui, um cinza aqui. Agora a gente só precisa girar essa figura e ver qual que encaixa com ela. Vamos ver, essa primeira não é porque tem um polígono fechado aqui com preto que não tem aqui no outro. Pode ser essa. A B também não vai ser, né? Porque a gente teria que girar ela. A gente teria que colocar esse pontinho azul, que é o pontinho de referência, aqui, para casar com ela. Só que aí as outras não vão casar. Por quê? Porque a gente tem aqui uma preta, seguida de duas cinzas. Aliás, não, peraí, está casando por enquanto sim. E aqui, percorrendo esse círculozinho, a gente tem uma preta, uma cinza, uma preta, uma cinza, uma preta. Então, ok. Aqui fora a gente tem uma preta, duas cinzas, duas pretas, duas cinzas. Uma preta, duas cinzas, duas pretas e uma cinza. E essa daqui está correta, essa aqui desce. Uma cinza, depois duas pretas e duas cinzas. Duas pretas e duas cinzas. Então acho que é a letra B. Vamos só conferir agora a letra C. Letra C não vai poder, porque a gente teria que botar o azulzinho aqui, né? Com essas pretas aqui. Só que logo em seguida a gente teria é, uma preta, uma cinza, uma preta, e essa daqui teria que ser preta. Então a letra C também não é. Não é nem a A nem a C. Letra D.
Vamos fazer de outra corzinha aqui, porque a gente já está confundindo tanto rabisco aqui. Vamos primeiro colocar o pontinho de referência. Seria aqui, né, o ponto de referência. E nessa D, a gente teria esse daqui, para tentar encaixar uma figurinha com a outra. Então vamos lá, esse daqui a gente tem... Não, mas aí a gente tem logo depois dessa daqui, no sentido horário, a gente já tem outra preta. Ou seja, seria outra preta aqui. Então essa daqui já não é. E essa daqui a gente tem uma preta, uma cinza, outra preta. Não, teria que ser uma preta aqui. Já teriam duas, tem duas pretas aqui no ponto. Então essa aqui teria que ser preta. Então essa aqui também não é. Então, ufa, finalmente. Próximo, 9 fichas são pretas de um lado e brancas do outro. Inicialmente foram colocadas assim, ou seja, 4 com o lado preto virado para cima e 5 com o lado branco virado para cima. Em cada movimento você deve virar 3 fichas. Qual é o menor número de movimentos necessário para você obter uma fileira com todas as fichas da mesma cor? Em cada movimento você deve virar 3 fichas. Então a gente quer deixar 3 fichas da mesma cor. Então a gente pode fazer o seguinte. Se a gente tem 4 pretas e 5 brancas, a gente pode virar 2 pretas e uma branca. Ou seja, digamos que a gente vire essas aqui. O que vai acontecer na próxima rodada? Eu vou ter apenas 3 fichas brancas, 3 fichas pretas, certo? Porque essas duas aqui vão virar brancas. Vou pintar aqui. Essas duas aqui vão virar brancas. E essa daqui vai virar preta. E aí eu só viro essas 3 pretas e ficam todas branquinhas, da mesma cor. Então eu consigo com 2 movimentos. Com um movimento é impossível, porque eu tenho 4 pretas e 5 brancas. Pelo menos uma vai continuar preta, ou pelo menos 2 vão continuar brancas. Então com uma é impossível. Se com 2 eu já consegui, então a resposta é 2. 24. Qual o conjunto de pesos abaixo equilibra a terceira balança na figura ao lado? O que eu tenho que colocar do outro lado da balança? Então vamos lá. Triângulo mais setinha é igual a 2 bolinhas mais um quadradinho. 3 quadradinhos dão 2 triângulos e uma bolinha. E agora eu quero colocar 2 quadradinhos e uma setinha. Com o que eu vou equilibrar isso daí? Então vamos ter que fazer operações aqui para descobrir como equilibrar isso daqui. Vamos fazer uma balança aqui. Nossa. Se eu coloco aqui 3 quadradinhos, um triângulo e uma setinha, eu sei que eu consigo equilibrar isso daqui com... É só eu botar, eu só estou somando essas duas, tá? Botei os 3 quadradinhos e mais a outra daqui. Então aqui se eu coloco 3 bolas, 2 triângulos e um quadrado, eu equilibro, certo? Eu só peguei, somei isso daqui e do outro lado eu botei esses dois aqui juntos. Se eu tiro um quadrado desse lado e um quadrado desse lado, ela fica equilibrada. Se eu tiro um triângulo desse lado e um triângulo desse lado, ele fica equilibrado. Então pronto, conseguimos aqui. 2 quadrados e uma setinha, do lado de cá sobrou o quê? 3 bolas e um triângulo. Letra C, 3 bolinhas e um triângulo. Próximo, 10 pessoas pedem um sorvete para cada uma. Para a massa, elas pedem 4 de baunilha, 3 de chocolate, 2 de limão e 1 de manga. Tem que desenhar tudo isso aqui. 4 de baunilha,
3 de chocolate. Chocolate vai ser de que cor? Limão e manga. Limão vai ser o verdinho, né? Quantos de limão tem? 2 de limão. 2 de limão e um de manga, que vai ser o amarelinho. Então, de chocolate, vamos desenhar ele de vermelho. 3 de chocolate aqui. Para a cobertura, eles pedem 4 guarda-chuvas. Estão desenhados aqui. 4 guarda-chuvas. 3 cerejas. 2 biscoitinhos. Vamos chamar de biscoitinho. E uma pastilha de chocolate. Uma para cada sorvete. Elas não querem 2 sorvetes iguais. Se a gente não pode ter 2 sorvetes iguais, reparem o seguinte. Cada sorvete de baunilha vai ter que ter uma cobertura diferente, certo? Então a gente vai ter uma... Vamos desenhar de azul aqui, que a gente não usou essa cor ainda. Então vai ter que ter um guarda-chuva, uma cereja, um biscoitinho e um quadradinho de chocolate aqui. Por quê? Porque a gente não pode ter 2 sorvetes iguais, então a gente não pode repetir a cobertura. Então já gastamos um quadradinho de chocolate, um biscoito, uma cereja e um guarda-chuva. Agora, esses 3 sorvetes de chocolate também não podem ter a mesma cobertura. E eu não tenho mais quadradinho de chocolate. Então eu só tenho 3 coberturas diferentes. Então essa aqui também vai ter que ter um guarda-chuvinha, uma cereja e um biscoitinho. Então gastamos o outro biscoitinho, uma cereja e um guarda-chuva. Então agora você só tem 2 guarda-chuvas e uma cereja. Eu não posso botar os 2 guarda-chuvas aqui no verde. Então eu tenho que botar um guarda-chuva e uma cereja. Senão eu ficaria com 2 sorvetes iguais. E aí nesse aqui eu tenho que botar um guarda-chuvinha. Então essa é a única forma que eu tenho de combinar essas coisas, essas coberturas aqui, essas massas, de forma com que não haja 2 sorvetes iguais. Então, qual das combinações não é possível? Chocolate com cereja. Chocolate com cereja a gente tem aqui, então é possível. Limão com wafer. Nós temos limão com wafer? Não, não temos limão. Então, ela não é possível, realmente parece ser a letra D, né? Por enquanto. Vamos só conferir as outras. Manga com guarda-chuva. Manga com guarda-chuva a gente tem. Baunilha e pastilha de chocolate a gente tem. Baunilha com guarda-chuva a gente tem. Então é realmente a letra D, limão com wafer. Próximo, dizemos que um número de 3 algarismos é gentil se o algarismo do meio é maior do que a soma dos outros 2 algarismos. Então, por exemplo, 193 seria um número gentil, pelo que eu estou entendendo aqui. O algarismo do meio é maior do que a soma dos outros 2 algarismos. Qual é a maior quantidade possível de números gentis consecutivos? Como que eu descubro qual é a maior quantidade de números gentis consecutivos? Eu vou querer... Bom, esse número aqui da ponta, ele não vai variar, certo? Esse primeiro aqui. Ele não vai variar. Por quê? Porque se eu chego no 199 e vou para o 200, imediatamente ele não vai ser um número gentil, porque esse daqui, o algarismo do meio, vai para zero. Então, sempre que eu mudar de centena, o algarismo do meio vai para zero e esse número não vai ser gentil. Então, eu estou procurando números gentis dentro da mesma centena. Agora, vamos procurar então na primeira centena, né? Para esse primeiro algarismo aqui ser igual a 1. Eu quero que esse algarismo seja pequeno, para eu conseguir formar o máximo possível de números gentis. Então, digamos que seja 1. Esse algarismo do meio, eu quero que seja 9, pode ser, né? Eu quero que seja o maior possível, então vamos tentar primeiro assim. Quais os algarismos que eu posso colocar aqui para que ele seja gentil? Nós temos 190, posso colocar 0. Posso colocar 1, posso colocar 2, posso colocar 3, posso colocar 4, 5, 6, 7 eu ainda posso colocar. 8 eu posso colocar 1, 9, 8. Aí, na verdade, a soma do 1 com 8 vai ser igual ao 9. E não, ele diz que tem que ser maior. Então, o 8 eu não posso colocar.
Então aqui, quantos que eu já consegui? 2, 3, 4, 5, 6. De 0 a 7. Consegui 8 algarismos aqui. Do 190 até o 197. 190 até 197. Já consegui 8. Então temos aqui 8 e 9. As três primeiras a gente sabe que não são. Eu já consegui o 8. Então. E parece que eu escolhi os números de forma com que eu conseguisse o máximo possível, né? Então parece que o 9 não é possível. Vamos ver se a gente consegue demonstrar aqui que o 9 não é possível. Bom, acho que já está demonstrado, né? Por quê? Porque o primeiro algarismo tem que ser no mínimo 1. Eu não posso ter 0 no primeiro algarismo, porque senão não vai ser um número de 3 algarismos. O maior número possível para cá é o 9. Então eu não vou poder ter aqui na terceira casa os algarismos 8 e 9, em nenhuma hipótese. Não existe número gentil onde o último algarismo seja 8 ou 9. Não existe. Então eu nunca vou conseguir 9 números consecutivos. Porque 9 números consecutivos, o último algarismo vai ter que ser 8 ou 9. Não tem jeito. Então vai ser o 8 mesmo, letra D. E aqui está o nosso conjunto de números gentis. Próximo problema. Mário tem que jogar 15 partidas num torneio de xadrez. Ele está num ponto em que ele venceu metade das partidas que jogou. Perdeu um terço das partidas que jogou e empatou em duas delas. Quantas partidas Mário ainda precisa jogar? Vamos lá. Ele venceu metade das partidas que ele jogou. Então, esse número que ele jogou é um número par. Ele perdeu metade. Perdeu um terço das partidas que jogou e empatou duas delas. Então a gente já sabe, ó. Então, quantas partidas ele jogou? Metade, um meio. Vamos chamar de x. Um meio de x mais um terço de x mais 2. Essas são as partidas que ele jogou. Bom, vamos fazer com fraçãozinha simples que fica mais fácil. Então, ele venceu metade e um terço ele empatou. Um meio mais um terço, a gente sabe que vai dar, vamos fazer aqui rapidinho, 5 sextos. Então, quantas ele. Na verdade, ele venceu metade e perdeu um terço. Venceu metade e perdeu um terço. Então, quantas que ele empatou? Um sexto das partidas que ele já jogou. Se um sexto de x é igual a 2, então basta multiplicar por 6 para a gente descobrir quantas partidas ele jogou. 2 vezes 6 é igual a 12. Então ele já jogou 12. Quantas ele ainda precisa jogar? 3. Letra B. Vânia tem uma folha de papel dividida em 9 quadrados iguais. Ela quer dobrar a folha como indicado na figura. Então, primeiro ela vai fazer essa dobra daqui e depois ela vai dobrar, ficar com um quadradinho só. Com dobras horizontais e depois com dobras verticais, até deixar o quadrado cinza no topo das camadas. Ok. Vânia quer escrever os números de 1 a 9 em cada quadrado, de modo que esses números estejam em ordem crescente. Depois de feitas as dobras assim. Na folha aberta, indicada ao lado, quais números ela deve escrever no lugar de A, B e C? Tá, então ela vai dobrar de forma com que este número aqui, que é o número 1, esteja no topo. Então vamos ver. Como que vai ser a configuração desses quadradinhos aqui? O que vai acontecer? Qual é o quadradinho que vai estar no fundo? Vai ser esse que está embaixo aqui, né?
Esse vai estar no fundo. Aliás, vamos fazer isso de forma mais sistemática. Esses três aqui são os quadrados que vão estar no topo. Os três primeiros. Por quê? Porque esses três aqui, quando ela dobrou, os três estão aqui. E ela dobrou de forma com que esses ficassem no topo. Esses três aqui são os que estão aqui. Então, esses quadradinhos vão ficar embaixo, vão ficar no fundo. No mesmo sentido. E esses três quadradinhos aqui do meio, eles são esses quadradinhos aqui, mas reparem o seguinte, quando ela dobrar, fizer essa última dobra, eles vão inverter. Então, na verdade, a ordem vai ser essa daqui. Então, vai começar indo para cima, para baixo, para cima. Então, ela vai ter que escrever esses quadradinhos assim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para que depois de dobrado eles fiquem na ordem correta. Certo? Parece que sim. Vamos lá. Então, o A seria 6. A igual a 6. A igual a 6. O B seria 4. B4. B4. E o C seria 8. Aparentemente é a letra A. Né? Acho que sim. Vamos para o próximo. Dirce constrói uma pirâmide com bolas. A base da pirâmide tem 9 bolas. A camada no meio tem 4 bolas e o do topo tem uma única bola. Dirce usou um pingo de cola para cada ponto de contato entre duas bolas. Quantos pingos de cola ela usou? Então vamos lá. Então, para colocar uma bola aqui, ela usou 1, 2, 3, 4 pingos de cola. Aliás, que a gente está estudando, vendo os pingos entre camada. Antes disso, ela deve ter usado pingos aqui para colar essas bolas dessa camada aqui, né? Quantos pingos ela usou aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, 12. 12 pingos. 12 pingos para colar essa camada aqui. Ok? Certo? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para colar a camada de 4 bolas, quantos pingos ela usou? 1, 2, 3, 4. 4 pingos. E a outra camada de cima tem uma bola só. Agora vamos colar uma camada na outra. Vamos apagar esses pingos aqui. Quando a gente colocar uma bola aqui, a gente vai ter que usar um pingo, dois pingos, três pingos, quatro pingos. A outra bola que vai ficar aqui também. 1, 2, 3, 4. Cada bola que a gente colocar vai ter 4. Na verdade, cada bola que a gente colocar aqui em cima vai ter 4 pingos com a camada de baixo. Então, se a gente vai colar um total de 5 bolas, então a gente vai precisar de 20 pingos para colar uma camada na outra. Vamos ver se dá certo esse raciocínio. 12 mais 4, 16, mais 20, 36. 36 pingos. Essa é uma questão que valeria a pena dar uma conferida, né? Então vamos lá. Rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. 12 pingos. E agora, para colocar uma bola aqui, 1, 2, 3, 4. Para colocar aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Então, mais 16. Então, a gente já tem 12 mais 16. Só que agora a gente vai colar essas 4 bolas uma na outra. Né? 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai usar mais 4 pingos. E depois, para colar a bola de cima, a gente vai usar só mais 4 pingos. Isso aqui é um 16. Então, 2 mais 6, 8, mais 8, 16, 36. Acho que é isso. Vamos lá, letra E. Vamos para a última.
A figura mostra um mapa com algumas ilhas e como elas estão conectadas por pontes. Um navegador deseja passar por cada uma das ilhas exatamente uma vez. Ele começa pela ilha indicada pela palavra início e deseja terminar na ilha indicada pela palavra fim. Ele acaba de chegar na Ilha Preta, no centro do mapa. Em qual direção ele deve ir agora para ser capaz de completar a sua rota? Como elas estão conectadas por pontes? Acho que esse problema está estranho, porque ele fala de ilhas conectadas por pontes e um navegador quer passar por todas as ilhas. Ele começa pela ilha indicada pela palavra início e deseja terminar na ilha indicada pela palavra fim. Por que ele escreveu navegador? O navegador navega pela água, né? Ele não anda pelas pontes. Bom, vamos lá. Vamos ignorar essa palavra navegador que só confunde a gente aqui. Vamos dizer que é uma pessoa qualquer que vai andando pelas pontes. Então ele começa aqui embaixo e deseja terminar ali no fim. Então vamos ver qual o caminho que ele pode fazer para passar por cada uma das ilhas exatamente uma vez. Bom, se ele está no início, obviamente ele vai ter que vir para cá. Agora ele tem duas opções. Duas opções. E reparem o seguinte: quando ele chegar aqui no fim, ele precisa chegar a partir do fim para o começo, vamos pintar de amarelinho. Então ele está no fim, ele vai ter que vir a partir dessa daqui. Por quê? Porque se ele vier a partir dessa daqui, ou ele não visitou essa daqui, ou ele veio e voltou, que aí ele vai ter visitado essa daqui duas vezes. Então, ele tem que ter vindo dessa ilha daqui de baixo, ele não pode ter vindo dessa da ilha. Então a gente já pode de cara, vamos fazer o seguinte, vamos derrubar essa ponte aqui. Vamos pintar de branco. Vamos cortar essa ponte aqui, que ele não pode usar essa ponte para chegar no fim. Ele tem que ter vindo aqui de baixo. Então ele tem que ter vindo desta daqui. Então foi essa rota que ele utilizou no fim. Então, vamos lá, vamos seguindo o raciocínio. Talvez então seja mais interessante ele percorrer essas ilhas lá de cima primeiro, para chegar até a Ilha Preta. Então vamos lá, digamos que ele venha para cá, percorrendo todas essas ilhas, e chegou na Preta aqui. E agora a gente repara que ele tem que ter feito isso, porque se ele não usou essa ponte, a gente corta essa ponte, a gente repara o seguinte, que essa figura, esse grafo, ele ficou dividido em dois pedaços conectados pela Ilha Preta. Então ele tem que percorrer todas as ilhas de um dos pedaços antes de passar para o próximo pedaço. Então foi exatamente isso aqui que ele fez. Ele percorreu todas essas ilhas aqui que estão em vermelho até chegar na Ilha Preta. Então tá, e agora qual a direção que ele deve seguir para chegar no fim? Então vamos lá, agora ele vai percorrer, vamos desenhar de amarelinho aqui. Ele pode percorrer assim, 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 e pronto, aí ele consegue. Então, andando para a direita, a gente consegue percorrer. Se a gente andar para baixo, como é que a gente vai fazer? A gente não vai, porque a gente tem essa ilhazinha daqui, ele não vai poder ir ou voltar. Então não dá, porque se a gente vai percorrer todas essas ilhas, mas em alguma hora a gente vai chegar aqui. A gente vai ter que ir ou para cá, que aí a gente não vai conseguir descer, ou aqui, que a gente não vai conseguir percorrer essa outra ilhazinha daqui. Então para baixo não funciona. Então ele tem que ter ido para a direita. Bom, ele está falando em leste, oeste, norte e sul. Então direita, imagino que seja leste, né?
para o leste. Pelo menos é a convenção que a gente usa nos mapas. Ah, tem uma legenda aqui, isso é muito mais fácil. Então, para o leste, letra C. Só recapitulando, qual o caminho que ele vai fazer para chegar do início ao fim, passando exatamente uma vez. Vamos riscar bem depressa a palavra navegador, que só confunde a gente. Vamos lá. Então ele foi aqui para cima, veio até essa aqui, desceu, veio até aqui, aqui, andou para leste, depois de passar pela Ilha Preta, percorreu essas aqui todas e chegou ao fim, passando exatamente uma vez. E pronto, terminamos.